pessoal, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai começar aqui a falar um pouco de trigonometria, tá? Então a gente vai aqui tentar dar foco aqui para a nossa disciplina de trigonometria, onde a gente vai conversar sobre o ciclo trigonométrico, tá bom? E eu espero conseguir ajudar vocês aí na explicação de redução do primeiro quadrante e tudo mais. Então tem várias maneiras de fazer esse processo, tá bom? Vamos começar falando aqui, tá, sobre o nosso ciclo trigonométrico. O que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa no ciclo trigonométrico? Quando a gente pensa no ciclo, a gente precisa, obviamente, lembrar que a gente tem aí um círculo, né? Esse círculo, ele é dividido em 4 partes. Vou colocar aqui, ó. A gente tem um eixo, né? Que é o eixo Y aqui, tá bom? A gente vai ter um eixo X, tá ok? Pronto, eixo Y e eixo X. E esses eixos, eles vão ser denominados aqui na trigonometria, né, como o eixo dos senos e dos cossenos. Então, o eixo X passa a ser chamado de eixo dos cossenos e o eixo Y passa a ser chamado de eixo dos senos. Beleza, gente? O que a gente precisa entender sobre esse ciclo trigonométrico aqui? A gente precisa entender que a gente tem 4, né, grandes divisões, e dentro dessas 4 grandes divisões a gente tem vários valores angulares. Então aqui a gente tem vários valores angulares que vão estar descritos. A gente vai trabalhar inicialmente com valores em graus, para você entender como funciona esse ciclo trigonométrico aqui, essa rodinha, né? Depois a gente vai colocar aqui em radianos para você perceber aí, né, a comparação dos valores, beleza? Então, vamos marcar os ângulos aqui, ó. Então, bem aqui, o primeiro ângulo que a gente vai ter é 0 grau, tá? Então, aqui, a gente tem 0 grau, vai até aqui, ó, 90 graus, beleza? De 0 a 90 graus, a gente vai ter a galera que está demarcando aqui, ó, o primeiro quadrante, beleza, pessoal? A gente gira no sentido anti-horário aqui, tá bom? De 90 até este pontinho aqui, a gente vai ter o ângulo de 180 graus. De 90 a 180, a gente vai estar demarcando aqui, ó, o segundo quadrante. Beleza, gente? De 180 até esse pontinho aqui embaixo, a gente vai ter aqui um ângulo de 270 graus. 270 graus, né? De 180 a 270 graus, a gente vai ter aqui o nosso terceiro quadrante. Beleza, gente? E, finalmente, de 270 até de volta este ponto onde estava o zero, a gente vai ter aqui 360, né? De 270 até 360, a gente vai ter os ângulos que vão estar aí demarcando o nosso quarto quadrante. Então, a gente faz essa divisão, tá, do nosso ciclo trigonométrico, pessoal. Uma observação é que a gente está fazendo essa contagem girando o sentido de rotação aqui, ó, no sentido anti-horário. Quando a gente percorre ela nessa orientação, tá, a gente vai trabalhar com valores angulares de sinal positivo. Então, veja, todo mundo que eu marquei aqui foi positivo, porque eu girei no sentido anti-horário, tá bom? Se fosse o sentido horário, a gente teria os mesmos valores, claro, seriam um pouquinho diferentes as posições, né? Seriam invertidas, vamos dizer assim. Algumas posições seriam invertidas e seriam negativas. Mas isso é uma história que daqui a pouco eu vou contar para vocês, mais lá na frente. Importante entender primeiro, pelo menos, eles positivos, tá bom, pessoal? Então, esses são os principais ângulos que a gente tem aqui inicialmente. 0, 90, 180, 270, 360. 180 graus é meia volta, tá? Meia volta. E 360 graus é uma volta inteira, tá bom?
Então, a gente vai chamar essa volta inteira de período, tá? E essa meia volta, né? Essa semivolta, a gente pode chamar de semiperíodo, a gente pode chamar de meio período, tá bom? A gente vai chamar aqui de meio período. Quando a gente falar em período, você já tem que saber. Período é o quê? É uma volta, né, vamos dizer assim, o tempo necessário para um ciclo, né? E a gente vai trabalhar aí com o valor máximo de referência de 360 graus. Essa é a minha primeira volta, esse é meu primeiro ciclo. Tá bom, pessoal? Isso é importante frisar. Beleza. Então vamos conhecer mais a fundo os outros ângulos que existem dentro desse ciclo trigonométrico. Nesse momento, eu só quero que você acompanhe, que você entenda como é que eu vou estar montando os outros ângulos, como é que eles surgem aqui e quais são esses ângulos. Eu quero que você conheça o ciclo trigonométrico. A gente não vai ainda analisar a fundo alguma coisa. Eu só estou montando, te apresentando esse conteúdo aqui. Eu só estou te apresentando esses ângulos, tá bom? Eu vou marcar aqui na cor verde. Pronto. O que que a gente vai ter? Olha, a gente vai ter mais três ângulos, um mais abaixo, um bem no centro do quadrante e um pouco mais acima. Beleza? Esses três são bem famosos. São os ângulos de 30, 45 e de 60 graus. Beleza, gente? E aí, o que que acontece, pessoal? Esses três ângulos, eles são muito, mas muito utilizados mesmo, tá bom? Então, a gente precisa ter um domínio desses três, tá? Nos valores do seno, cosseno e tangente. A gente precisa saber. Daqui a pouco eu vou te mostrar a tabela, tá? Que mostra pra gente sobre os valores desses caras. Mas eles vão ser também referências para os outros quadrantes. Então, veja bem, a minha maior referência, pessoal, vai estar no primeiro quadrante, com os ângulos de 30, 45 e de 60 graus, tá bom? Eles vão ser minhas referências. Todos os outros ângulos dos outros quadrantes, eles vão ter que, de alguma maneira, me apontar para um desses três primordiais aqui, 30, 45 e 60, para que eu possa fazer algum tipo de análise. Tá bom? Então, se eu pegar um ângulo do segundo, do terceiro ou do quarto quadrante, a gente vai ter que fazer o que a gente chama de redução. A gente vai ter que pegar esse ângulo que está aqui no quarto quadrante e eu vou ter que verificar a redução dele para o primeiro quadrante, ou seja, eu vou ter que ver quanto é que este ângulo teria se ele estivesse no primeiro quadrante, tá bom? Isso acontece por uma questão de repetição de valores. Vou te explicar isso mais a fundo daqui a pouco. Vamos conhecer primeiro aqui os ângulos. Então, esses ângulos são fundamentais para a gente. Esses ângulos aqui, pessoal, se você observar, o que eu quero que você observe, até marcar aqui com outra cor, tá bom? Eu quero que você observe o intervalo. Vamos criar um raciocínio aqui, tá bom? Para que você entenda. De 0 até 30 graus, eu tenho um intervalo bem aqui, ó, um espaço de 30 graus. De 30 até 45 graus, eu tenho mais 15 graus. De 45 até 60, eu tenho 15 graus novamente. E de 60 até 90, pessoal, eu vou ter mais 30 graus. O que eu quero enfatizar sobre essa subdivisão aqui? É o espaço entre esses valores angulares. Então, 0 e 30, eu vou ter 30 graus. De 30 para 45, eu tenho mais 15 graus. De 45 para 60, mais 15 graus. De 60 para 90, mais 30 graus. Então, essa subdivisão de 30, 15, 15, 30, ela se repete no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Se você seguir esse raciocínio dessa subdivisão e for somar, né, no segundo quadrante, no terceiro e no quarto quadrante, você acaba achando todos os ângulos aqui mais importantes, né, a priori, do nosso ciclo trigonométrico de 0 a 360 graus.
tá bom? Então, a gente vai repetir esse raciocínio. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou marcar aqui, ó, tentar marcar aqui na mesma altura do 60, né? Mais ou menos na mesma altura do 60, mais ou menos na mesma altura do 45 e mais ou menos na mesma altura do 30, mais três marcações no segundo quadrante. Beleza. Então, eu tenho 90 graus iniciando o segundo quadrante. No primeiro quadrante, quem iniciava era o zero. O zero somou com 30. Então, agora eu vou pegar 90 e somar com 30. Então, 90 mais 30 vai dar 120 graus. Beleza, gente? Pronto. Aqui, ó, do 30 para o 45, eu precisei somar 15 graus. Então, do 120 para o próximo ângulo, eu tenho que somar mais 15 graus. Eu vou fazer essa soma e eu vou chegar ao ângulo de 135 graus. 135 graus mais 15 graus, a gente vai ter, então, um ângulo de 150 graus, né? Que é um intervalo de 45 para 60, né? De 45 para 60, eu somei esses 15 aqui. Então, de 135 para 150, eu fiz também a mesma coisa. E de 60 para 90, eu vejo que o intervalo aqui, ó, é 30. 150. Se eu somar 150 mais 30, vai dar 180 e encaixa perfeitamente, né, esses valores aqui no meu segundo quadrante. Beleza, gente? Então, eu achei aqui três importantíssimos ângulos, tá, do meu segundo quadrante. Vamos repetir o raciocínio para achar o do terceiro quadrante. O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar me orientar aqui pelo segundo quadrante e marcar na mesma direção, tá vendo? Não precisa ser perfeito, mas eu vou tentar marcar aqui, ó, na mesma direção do 150 um valor, do 135 outro valor, do 120 um outro valor. Tá bom, gente? Então, olha só. O que que a gente vai fazer agora? Quem é que começa o terceiro quadrante? Começa em 180. Então, a gente vai repetir o raciocínio da soma do 30, do 15, 15 e 30. Beleza, gente? E aí, fazendo isso, a gente vai conseguir achar mais esses três ângulos. Então, aqui 0 mais 30, né? Aqui a gente vai fazer 180 mais 30. 180 mais 30 vai dar o nosso 210 graus. É o primeiro ângulo que a gente encontrou. Depois a gente soma mais 15, que vai dar 225. Depois mais 15 novamente, vai ser 240 graus. E, por fim, a gente vai ter aí 240 mais 30, né, que vai fechar em 270. Então, finalizando aqui os três principais ângulos, as três principais divisões do nosso terceiro quadrante. Beleza, gente? Novamente, vamos fazer a mesma coisa para o quarto quadrante. Eu vou marcar aqui na mesma direção do 60 aqui, ó, seguindo aqui a mesma linha de altura, né? Um valor, do 45 outro, e do 30 mais um aqui, alguma coisa mais ou menos aí, e eu vou precisar descobrir esses três ângulos, gente. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ver quem começa o quarto quadrante. Quem começa o quarto quadrante é o 270. Eu vou começar somando daqui, então. 270 mais 30, né? Se você já entendeu a lógica, né? Eu sempre vou somar 30, 15, 15, 30, tá bom? Então, 270 mais 30 vai dar 300, é o primeiro ângulo, 300 graus. 300 mais 15, pô, ficou fácil, né? 315, e depois mais 15, 330, e 330, com mais 30, fechou o quarto quadrante em 360 graus. Então, aqui, pessoal, a gente tem todos os valores angulares em graus, né? Que são, assim, essenciais para você conhecer do nosso ciclo trigonométrico, tá bom? Os valores de 0, 90, 180, 270 e 360, que demarcam, né, os limites dos quadrantes, e a gente vai ter os ângulos que estão aqui em verde, né, que são ali três ângulos característicos de cada quadrante que se relacionam com 30, 45 e 60 graus do primeiro quadrante. Então, aqui, essa ideia, essa análise que eu montei aqui para você é para você conhecer esses ângulos, saber que ângulos são esses. Esses ângulos, eles têm uma relação entre eles, que é o que a gente vai conhecer
logo a seguir, mas aqui é importante tu ter a ideia de que a gente vai trabalhar, né, com esses ângulos aqui. Todos esses ângulos serão possíveis de serem trabalhados de alguma maneira, tá? Se você consegue montar isso aqui dessa maneira, você já tem ali um pouco mais de intimidade com o ciclo trigonométrico e as coisas começam a ficar mais fáceis nesse ponto de vista. Tá bom, pessoal? Beleza? Show de bola. Então, olha só, o que que vai acontecer? Vamos dar seguimento aqui e a gente vai, então, focar aqui para a questão de redução. Daí eu vou limpar aqui um pouquinho o quadro para que você consiga me acompanhar. Então, isso aqui não vai ser mais importante. Gente, observe o seguinte, a redução ao primeiro quadrante, o que que ela faz a princípio, né? De princípio, a redução do primeiro quadrante, ela pega um ângulo que está no segundo quadrante, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante, e ela vai, vamos dizer assim, reduzir de fato esse número, ela vai rebater este número, ela vai te mostrar com quem este ângulo está relacionado no primeiro quadrante. Tem várias maneiras de você fazer isso, tá bom, pessoal? Tem várias maneiras. Eu vou te ensinar algumas aqui, tá bom? Você fica livre aí para escolher qual é a melhor opção para você. Matemática não tem só um caminho para se resolver ou se aprender alguma coisa. Você precisa entender aquilo que é é, mais fácil para você, né? Que você mais se agrada de estudar, de entender o método que você consegue dominar mais, e daí depois você vai progredindo, olhando os outros métodos e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Eu te ensinei a montar o ciclo trigonométrico. Tá aqui, tá montado o nosso ciclo trigonométrico. Perfeito. O que que vai acontecer, pessoal? Eu preciso, então, saber com quem esses ângulos que estão aqui de verde, vamos nos concentrar nos ângulos de verde, tá? Com quem eles se relacionam, como é que eles estão organizados em suas correspondências angulares, tá bom? Eu vou te explicar como fazer primeiro e depois a gente se preocupa por que que isso acontece, tá bom? Se preocupe em entender só como é que surge as ligações entre esses arcos, entre esses ângulos, tá bom? Então, olha só, eu vou colocar aqui para gente, tá? Uma outra cor aqui, para enfatizar, e eu vou começar a criar aqui, ó, algumas ligações. Por exemplo, tá vendo o nosso 30 graus, né? O nosso 30 graus, pessoal, ele é o primeiro ângulo ali, né, do nosso, tá? Primeiro quadrante. Eu tenho o primeiro quadrante, depois do zero eu tenho 30 graus aqui logo em seguida. Beleza. Observa, gente, que esse ângulo de 30 graus, ele está marcando este ponto aqui. E, a partir deste ponto, eu vou traçar duas principais retas. Eu vou traçar uma reta na minha horizontal, ó, eu vou puxar na minha horizontal, que vai aqui e ligar, né, 30 com 150, beleza? Então, eu tenho mais ou menos isso aqui, beleza, gente? O que que isso significa na prática? Significa dizer que o 150 graus e o 30 graus, eles têm um mesmo valor no eixo dos senos, tá bom? Olha só aqui, tá vendo que eles marcam no mesmo pontinho aqui no eixo dos senos, né? Eles estão a uma mesma altura, então eles têm o mesmo valor de seno. Então, se eu tiver o ângulo de 150 graus e disser assim, ó, reduz para o primeiro quadrante, a gente vai pegar 150 e vai reduzir para quanto? Para 30. É só seguir essa linha. Tá bom, pessoal? Da mesma maneira, eu vou pegar 30 graus aqui, ó, e vou fazer uma linha aqui, ó, para baixo, tentando ligar ele com o ângulo mais próximo, tá bom? De 30 graus aqui. Beleza? Tem que ser uma linha vertical, tá, pessoal? Tem que ser uma linha vertical. Você vai entender no desenho aqui, ó. Tá vendo? Tem uma lógica de desenho aqui, certo, gente? Então, 30 também está relacionado com 330 graus.
E aí, o que que acontece, pessoal? Quando eu, de repente, tiver o ângulo de 330 graus e precisar que este ângulo seja reduzido ao primeiro quadrante, poxa, aí fica fácil, é só você seguir a linha. Você sabe que 330 reduzido para o primeiro quadrante, você segue a linha aqui, ó, 30. Poxa, não precisei fazer conta nenhuma, não precisei de nenhuma fórmula, eu só entendi como é que os ângulos estão se relacionando. Então, eu sei que 150 está relacionado com 30, eu sei também que 330 graus também está relacionado com 30 graus. Mas, professor, são só esses dois ângulos? Não, está faltando um carinha aí para gente. Quem é o carinha que está faltando? É justamente o carinha do terceiro quadrante. Então, olha só o que eu vou fazer. Veja que eu fiz aqui uma linha na horizontal e uma na vertical. Eu vou reproduzir essas linhas novamente, tentando fechar aqui um retângulo deitado, né? Vamos imaginar aqui que seja um retângulo perfeito, né? Não vai sair tão perfeito aqui o meu desenho, né? Minhas marcações estão meio tortas, mas a gente vai conseguir aqui, ó, tá? Ligar esses quatro ângulos entre eles, tá bom, pessoal? Então, eu tenho aqui, olha, 30, 150, 210 e 330 graus. Esses ângulos estão ligados, eles se correspondem, pessoal. Eles são ângulos que se correspondem. E o que que eles vão ter em comum? Eles vão ter ali os mesmos valores, né? Valores absolutos, né? Que a gente chama, que são medidas para o seno e cosseno. Tá bom, gente? Isso vai ser importante. Então, se eu quiser pegar aqui o ângulo de 210 graus e reduzir ao primeiro quadrante, poxa, se eu seguir essas linhas aqui que a gente marcou, ele vai dar direto no nosso 30 graus. Beleza, gente? Então, não é tão difícil de pensar dessa maneira. Você marca essas linhas aqui, ó. Formou esse desenho aqui, né? Quanto mais perfeito for a tua marcação no teu círculo, mais perfeito vai ser esse retângulo. Ele vai sempre formar essa caixinha, esse retângulo aí, deitado. E esses ângulos vão ser reduzidos a 30 graus. Tá bom, gente? Como eu disse, essa é uma maneira. Tá bom? Eu vou continuar explorando esse raciocínio e lá na frente a gente vê um outro tipo de raciocínio já usando fórmulas. Mas eu acho que aqui é bem interessante porque você está entendendo aqui como é que os ângulos é, é, se relacionam a partir do momento em que você monta o quê? A partir do momento que você monta o ciclo trigonométrico, como eu ensinei agora há pouco, você vai ligando um ângulo no outro. Tudo bem, gente? Olha só, vamos fazer aqui com outra cor. Vamos fazer aqui com lilás, para a gente ver bastante diferença. Tá vendo o 45, pessoal? Olha só que coisa legal. O 45, ele vai ter aqui a sua ligação com o ângulo de 135. Pessoal, os dois terminam em 5 graus. Isso tem alguma coisa a ver? Tem, pessoal, tem sim, tá bom? Tem tudo a ver, né? Pode perceber que nos quatro quadrantes eu vou ter ângulos que terminam com 5. Eu tenho 45, eu tenho 135, eu tenho 225 e eu tenho 315. Cara, esses quatro ângulos se relacionam, a gente vai ligar eles. Tá bom, gente? Então, a gente vai fazer assim. Liguei 135 com o 45. Eu vou ligar aqui agora, ó, o 135 com 225, tá bom? Eu vou ligar aqui, ó, 315 com 225. E eu também vou ligar aqui, ó, o nosso 45 com o 315. Beleza? Viu só como ficou fácil? Então, eu tenho esses valores aqui, ó, 135. Pô, professor, reduz aí 135 graus para o primeiro quadrante. Poxa, ficou fácil, 135. Nem precisa de linha, terminou em 5, né? Poxa, direto, 45, cara. Beleza? Isso daqui é para te pegar a visão, não ter mais problema com esse negócio aqui. Beleza? Redução aqui, ó. Reduz aí do terceiro quadrante para o primeiro, o ângulo de 225. Pô, 225 reduzindo aqui, ó, 45 graus. Beleza, gente?
Então, a gente consegue muito facilmente reduzir esses valores angulares ao primeiro quadrante. Pô, quem sobrou para a história aí, né? Quem sobrou aqui desses ângulos verdes? A gente analisou 30, a gente analisou 45, agora faltou quem? 60 graus, né? E com ele a história não poderia ser diferente, gente, tá bom? Não poderia ser diferente. Então, o que que acontece agora? Eu vou fazer a mesma coisa. Olha, 60 e 120 sobraram aqui, né? Sobraram. Eu liguei os dois, então, tá bom? Eu vou pegar, então, liguei esses dois caras, eu vou ligar aqui, ó, 120, 240, 60 com 300. Eu acho que você já entendeu aqui, né? Eu acho que se você chegou até esse ponto aqui, compreendeu, acho que você já entendeu o que eu estou fazendo. Estou ligando esses quatro ângulos aqui. Isso forma um retângulo um pouco mais em pé, beleza? Se o meu desenho tivesse perfeito, né, galera? A gente teria aqui um ângulo, um retângulo perfeitinho na vertical, tá bom, pessoal? Em pé, parece uma porta. E aí eu tenho quem? Eu tenho os ângulos de 120, eu tenho o ângulo de 240 e o ângulo de 300 graus. Esses três ângulos, eles se relacionam com quem? Com o ângulo de 60 graus. Então, quando a gente pede lá, ó, reduz aí para o primeiro quadrante o ângulo de 300 graus. Poxa, eu tenho 300 graus, eu quero reduzir ao primeiro quadrante. O que que eu faço? Eu sigo essa linha aqui, ó. Eu vejo que ele está conectado com quem? Com 60 graus. Pronto, fiz a redução. Beleza, gente? Fácil assim, sem complicação, sem tanta coisa complicada, sem fazer aqui tantas contas, né? O que a gente precisa aqui é ligar um ponto ao outro, ligar um ângulo ao outro, para saber como fazer essa redução. Pessoal, tá bom, mas e na prática, como é que a gente faz essa redução? Como é que isso vai ser cobrado? Beleza. A redução ao primeiro quadrante, pessoal, ela nunca é cobrada de maneira individual. É muito difícil você cobrar uma redução ao primeiro quadrante de maneira individual, a não ser que seja uma questão muito simples, mas ela vai servir dentro de outras coisas. Então, geralmente, a gente vai ter lá um ângulo em radianos, né? E a gente vai ter que transformar para graus. Esse ângulo, quando a gente descobrir o valor dele em graus, vai ser, né, um ângulo aí, possivelmente será um ângulo desses que estão em verde aqui, você está acompanhando aqui no quadro branco aqui, um desses que estão em verde, e aí a gente vai fazer a redução para o primeiro quadrante, para poder definir qual é o valor de seno ou cosseno. Então, geralmente segue esse passo a passo. A gente vai ver ainda, tá bom? Então, vamos por parte. Aqui você precisa entender como, né, construir esse desenho, né, vamos dizer assim, como eu marco cada um desses ângulos e como esses ângulos vão se interligar, né? O 120, 240 e 300 com 60 graus, os ângulos de 45, 135, 225 e 315 também se interligam, e por fim, 30 graus, 150 graus, 210 e 330. Beleza, pessoal? Show de bola. Vejo vocês no próximo capítulo, tá bom? Para a gente estudar um pouquinho mais aí sobre radianos agora, beleza?